Agora queria dar uma dica para os tempos que estão aqui e que, para que possa ter algum entendimento, para que isso não tenha repercussões em mim, para que possam entender um pouco do contexto. Não é? Acho que os seres humanos gostam de saber um pouco da condição onde vivem, têm muita dificuldade em viver com o desconhecido para fazer um sentido. Muitas vezes não conseguem descrever o sentido ou nomear o sentido em que estão e ficam a dizer montes de teorias assim. Então, por exemplo, depois de um tempo, numa certa vivência, tens de explicar tendencialmente qual é o fenómeno em que estavas a viver. Ou era. Senão, tendencialmente podes perder a experiência, porque não que entendeste, porque realmente não é aquilo que é. Então a evolução também é uma coisa complicada, porque senão a era que passou vai dizer o quê? Era uma psicose, era um romance, era uma novela. Tens que entender que era. Só que tendencialmente quando se diz romance ainda se vai. Mas se diz que era uma novela, as pessoas nunca levam aquela era a sério. Porque pensam que é só representar ironicamente. Mas é o quê? Ou seja, aquilo que é aquela função é representar as funções e fazer apresentações. Acho que aquela era que se passou era uma era de novela. Agora se levou com por direito a pretensão. Então era uma novela. Agora que se conseguiu telenovela. Porque era representação. Agora toda a gente quis ser top em Instagram, luzes e superstar. Mas de fachada, mas tem que ser sério, mas novela por quê? Acho que ele nem vai aceitar aqui da novela do senso da Zé, porque é fazer, representar e explicar por representação as emoções da forma mais fidedigna possível. Ou seja, tem que explicar como é que as coisas se sentem, ser claro nelas, ao ponto de representar como é que as coisas são. És um representante, não vais representar alguém e falar mentira em nome da pessoa. Então é complicado. Para entender um pouco da contextual, para poder entender, é que, primeiramente, queria dizer que as pessoas que eu conheço tendem a tentar viver a forma de vida que eu vivi. Porque vi uma pessoa que disseram que acharam cool. Então, pessoas pequenas e grandes, todos os níveis, estão a viver a vida de um modo que acho que eu vivi ou ia viver. Então, tendencialmente, quando me viram, as pessoas tentaram usar as coisas que eu fiz para adequar como um modo de vida, porque então eu me construí assim, então assim que ele deve ter agido. Então as coisas que eu fazia no jogo, o meu comportamento no jogo, as coisas dos jogos de futebol, na escola, ficar cá, tipo para solitário, ficar sair cool assim, para posto. Aquilo que usaram para levar as suas condutas de vida. E também preveram aquilo que eu ia fazer. Acharam que eu ia fazer. E fizeram a vida em sociedade assim. Só que disseram que aquela vida já estava tomada. Porque aquela vida que eu ia viver, do jeito, a forma de falar, relacionar com pessoas, mulheres, eles já assumiram que era assim. Da forma como apresentaram. Então, como era telenovela. E tinha algo de pretensão, né? Para pretender o que estava acontecendo. Era um direito que fez que aquilo que por direito fosse realidade. Então foram representar aquilo que eu ia fazer. Porque noutras eras não pagava. Por isso que pagou o Tony. Porque faziam o jeito deles, que acharam que era meu. E faziam. Eu chegava, a minha vida não estava tomada. Porque não era assim que eu ia fazer. Por mais que eu ame, mas eu tenho o meu estilo. És parecido, mas tens o teu estilo. Mas como é esse tipo de novela, acho que estavam a representar. Me apresentaram e acho que já foi o suficiente a representação. Então, todos os lugares me negaram. O convívio também. Então, para ver que as pessoas sabem, biologicamente estão a fazer o que era, que estão a representar os sentimentos que estão na era. Então, as pessoas sabem que os sentimentos a era pede. Só que depois interpretam do contexto que eles ventem. Então, as pessoas sabiam que era da novela, mas não conseguiam explicar. Porque após representar. Só que agora não pega, está com raiva, porque aquele geralmente
É o jeito que as pessoas mais gostam, têm coragem de viver isso aí. Depois de perto da apresentação já não consegue. Só consegue viver da idade da criança até os 14 anos, mais os 17, no máximo 18. Depois de perto de vida séria, quando tem pretensão já não vão conseguir encarar. Então viram como é que eu fazia, nem fazia, tentar assumir por meditação como é que eu ia fazer ou falar entre amigos para apoiar o pensamento do outro, porque o pensamento iam pagar todo o sentido de pensar como é que eu ia fazer, para a sério também. Então se juntava aí grupos, porque sozinho é mais difícil suportar aquilo, para toda a gente acreditar que eu em ti já tenho um jugo, não vão querer suportar. Então toda a gente segura o jugo, o pensamento um do outro, e vamos fazer assim, tipo, sorparla em caixa de ideias, assim, cada um de ideias, e assumir que quando for grande vai ser um homem educado, assim, vai ser assim, como é que vai lidar com as mulheres, assim. Então aquilo que fizeram a sociedade, o comportamento social, e viveram assim. Agora, a vossa experiência é dúbia. Vocês talvez não é a vossa própria experiência, vocês têm a experiência do trabalho, mas baseado no comportamento que disseram que eu ia fazer, que vocês não se desenvolveram uma própria experiência. Então, necessariamente daquilo vai cair, vocês vão sentir vagos e no trabalho vocês vão perder os cargos assim, ou é difícil de manter. Porque vocês estavam a viver uma vida a se sentir mal. O que eu fiz, né? Ela vinha andar, a gente viveram 20 anos naquele estado. Então toda a gente imitou como que eu ia fazer. E viver numa sociedade, a sociedade se construiu assim. Por isso o comportamento das casas, como é que se construíram. Então toda a gente me condenou. Porque a forma que a sociedade tomou, a sociedade, é por me imitarem. Só que aí se viu que deu mal. Então porque agora disseram como comportar, imitar, me dá mal. Porque que deu uma sociedade disfuncional e um lugar despovoado funcionalmente. Só gente em casa, escondido. Ela disse que uma coisa, fica só em casa, complexar, a gente é social, que é o reflexo de tudo deles. Depois vi que não era assim, então não conseguiram me imitar realmente. Então tudo que estava a fazer, assim, estavam a fazer, prever como a minha vida ia ser e fizeram a vida deles naquela medida. E só que disseram que aquilo era a minha vida, eu a chegar, mas eles fizeram, disseram que a tua vida está. Hoje já passou. Não vem, hein? Não está. É. Ah? Olha. E tomaram a minha vida, tipo assim, tomaram o que deixaram da minha vida, tomaram o espaço que eu ia fazer. Agora disseram que aquele licença já está tomado, só que nunca fui tomado realmente. Então eu larguei aquele licença do sistema que eu tinha, agora vocês têm aquele licença para pagar as festas, o comportamento, tudo. Então, toda a gente está a viver aquela vida, só que ele falhou. Mas tendencialmente, só se vamos fazer isto, avaliar e fazer um tipo de cobaia de estudo social para experimento, para depois projetar como é que eu vou fazer. Só que tendencialmente, acho que diziam que eu vou ganhar muita mulher, tendencialmente, e não é, tipo, é verdade, mas tipo, não é bem verdade. Tendencialmente, o que acontece agora com aquilo, tentam apanhar muitas mulheres. Só que não é que as pessoas entendem. Geralmente tem muita mulher interessada em mim. Mas a mente não apanha muita mulher. Vocês fizeram mal, fizeram apanhar muita mulher. Vai dar muito jugo, muito por pagar. Porque tendencialmente, pelo meu comportamento, tem muita atração feminina. A meditação a vir eu a ter muita mulher, não é que eu atrair muita mulher. Só que elas passam ao lado assim. Pois não dá, eu não me relaciono muito com mulheres, tendencialmente, eu não me relaciono muito com muitas mulheres, o que dá ainda mais status, porque parece algo que ninguém preservar. Então o que faz? Só que dizem, está a manter o status na espiritualidade, tipo, nos sentes por vir, está a manter o status porque quer dizer que está a apanhar muita mulher, não é aquilo. Não é aquilo da hipergamia que eu apanho mulher, tem muitas mais mulheres, é porque eu não apanho muita mulher. Eu tenho muita reputação de ser alguém consentido e preservar, que faz com que o status se mantenha. Estou a meditar, parece que eu estou sempre aí. Eu estava a confundir. Só que eu não. Agora fizeram um sentido da vida apanhando mulher. O que não é verdade. Que é o sentido da vida. Eu evitando mulher. Só que agora está a dar confusão de. E quer dizer que
Tipo, vou fazer também coisas tipo red pill, cuidado para não se apanhar por mulher. Porque as pessoas estão a viver na vida, porque eu não tenho participação na sociedade, não, também não consigo ter. Porque vocês já estão tomados aquilo e dá complexo. E vocês estão a viver a minha vida e acham que eu tenho. E que é que eu vou ter relação com vocês? Não, não, vocês não me podem conhecer. Não. Porque assumiram e assumiram que eu sou de tal forma. Vocês agora têm um problema muito grave. Tem um eco por cuidar e para ensinar como comportar, porque não saberá comportar-se. Por isso ninguém fala com mulher, começa a tremer. Porque vocês todos estão a viver com um senso que acham que é meu. Então vocês se viram naquele comportamento que vocês têm. Vocês estão a sentir-se corajosos a abordar mulher. Eu conheço muitos homens que não conseguem abordar mulher. Mas estão a conseguir naturalmente. Mas quando dar aquele senso do complexo, está mais distante do não conseguir até eu ter conseguido, como é que fizeste, mas não explicas, não foste tu realmente. Agora quero fazer, agora vai fazer aquele caminho. Agora todas as pessoas estão a fazer as coisas assim, para vista. Agora o que é que está a acontecer? Vou logo avisar, atenção, vai acontecer isto, que vou chamar de fenómeno supermercado. Vocês vão começar a viver, as pessoas começarão a fazer as coisas necessariamente que a Cláudia não tem no meu filho. A cada dos meus fez algo que eu chamo, que eu reparei, que tem a ver com estudos de laboratório, tipo em ratos, e também de domesticação de animais. Cães. Como é que condiciona a mente de um cão e de um rato? Com comida, assim, e cão com recompensa. Reward, whatever. Faz uma coisa, good boy. Dá um rebuçado um desse. Então ela me fazia isto. Tendencialmente, isso é o comportamento das mulheres. Porque as pessoas estão a viver as coisas que, por não construir muita história, estão a viver coisas, por isso, toda coisa que está por vir é senso das relações que eu tenho. Tendencialmente vocês vão fazer aquilo, não é a coisa que está a vir assim. Vocês vão viver as coisas no futuro. Parece que coisa nova, não. Estão a viver coisa que já está atrás. O que é que eu vou fazer com vos? Viver aquilo. Outra vez. Parece que estou a até ter uma novela, mano. Agora, o que é que está a acontecer? Agora, claro, meu tio me mandava, tipo, ia comigo. Ou me chamava para eu ir para o supermercado com ela. Para eu comprar coisas com ela. Depois chegávamos em casa. Ela fazia de... precisava de ajuda, rápido. Eu ia. Depois no supermercado comecei a fazer, já não preciso. Depois já tinha conseguido, tipo, a cara, isso foi ajuda. Agora, voltar para cá, começa a fazer desentendido, tipo, não, assim, não suportava. Tá. Pode sentar aí, cara. Assim, queres uma água, assim. Depois começa a fazer que não precisa de ti. E depois começa a fazer condições, por exemplo, tentar condicionar para que seja as condições. Por exemplo, o jantar pode sair às 9. Ela fica a fazer tempo para que saia às 9h30. Para que sejas alguém condescendente. Porque para ti, mas tu me disseste que o jantar saía às 9. Então vou-me embora. Mas não, vais aceitando as condições. Tipo assim, trata de domesticar e começa a inventar, desculpa aí hoje, o jantar vai ter de sair às 9h30. Duas saídas. E vais sendo alguém que ela dá ordem e obedece. Como um cão. É da estratégia, está a fazer a distração. Ela vai dando assim, agora vai fazendo desentendido assim. E dá-te controle pela comida. Agora dá-te um pouco de comida. Depois daquilo né? Dá-te a comida. Às vezes tem menos, mas diz, só isso que dá. Pois não, mas por acaso tu fizeste um bom trabalho, vou dar-te um pouco. Depois um docinho assim, enfim. Só que eu não estava a pagar, deu em doidos. Começou aquele status não pagou. Necessariamente aquilo vai dar um complexo social muito grande. Então ela tentou fazer aquilo. Aquilo que vocês estão a viver, tendencialmente vão viver nas relações. E aquilo tendencialmente vão viver socialmente. E no trabalho. E vai dar um caos, porque ela está a tentar fazer e ganhar um status por causa de mim. Vai fazer tudo para conseguir aquele status. Destruir, condenar. Ela, como não pagou no nível do animal, tentou levar para aquele nível humano. Para levar aquilo, tipo, fazer assédio sexual no jurídico. Mas ela não vai dar nível animal, depois vai escalar para o jurídico, vai com um nível de caos energético, tipo assim, queimar-se, tipo no inferno. Entenderam então? Então ela estava a tentar me domesticar. Então, agora chamava-me para casa, dizia que se por exemplo estava mal, depois já não precisava. Sempre que eu conseguia coisa, dizia que não queria, não precisava mais. Ou comecei a fazer desentendido, dava um docinho, tipo assim. Para esticar os tempos e conseguir só as coisas que ela queria.
Do meu lado eu nunca conseguia, a única coisa que eu conseguia é um doce. Já era bom. Para ti, não mais. Para tentar ganhar status por vídeo bem, para dar status. Tipo, fez um comportamento tipo do tempo futuro. Para ganhar status lá atrás, para conseguir ficar sempre na glória até assim. Entendeu? Dá aquele que atende esse mesmo comportamento, vocês vão sofrer. Comportamento supermercado. Mas pode ser diferente para vocês. Mas estou a avisar, se começar a dar, já sabe.